Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 21. Está escrito assim na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. A partir do versículo 13, o capítulo 3 do Evangelho de João diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esta passagem aqui, irmãos, na qual se encontra um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, que é o versículo 16 do capítulo 3 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem, ela é, na verdade, a conclusão de uma conversa que Jesus estava tendo com um homem chamado Nicodemos. Essa conversa que vai do versículo 1 até o versículo 12. E aí o texto conclui essa conversa que Jesus teve com aquele homem. Nicodemos era um homem religioso na acepção da palavra. Ele era um fariseu, o versículo 1 vai dizer isso. Ele era um fariseu, ele fazia parte então do grupo religioso talvez mais importante que existia em Israel naqueles dias. Era um grupo extremamente respeitado pelo povo por causa da sua seriedade quanto aos rituais religiosos. Eles eram meticulosos na prática religiosa. Aquilo que eles entendiam, eles se esforçavam para fazer até nos detalhes. Numa outra passagem, Jesus diz que eles eram capazes de separar o dízimo até dos temperos que eles usavam, da hortelã, do cominho. Então, este homem, Nicodemos, fazia parte desse grupo religioso importante e que era conhecido por sua seriedade, por seu empenho, sua dedicação em praticar a religião que eles ensinavam. Eles eram praticantes de boas obras, eles davam esmolas para os pobres, ainda que eles faziam propaganda disso, não é, buscando glória para si mesmos, mas eram homens que eram conhecidos por fazer boas obras, porque eles levavam a sério a religião e os rituais que eles criam naqueles dias. E esse homem Nicodemos aqui, ele não só era um fariseu, mas ele é chamado por Jesus, no versículo 10, de um mestre em Israel. Isso aqui indica que ele fazia parte da liderança também em Israel. Não somente fazia parte do grupo fariseu, mas ele fazia parte também da liderança em Israel, o que era o Sinédrio. O Sinédrio era aquele grupo de 70 ou 72 homens que governava Israel naqueles dias. Então ele fazia parte do próprio governo de Israel, que estava, obviamente, sob a autoridade do Império Romano. Mas ele então fazia parte da liderança do governo em Israel. Então ele era um homem religioso, ele era um homem que era importante em Israel, um mestre em Israel, um mestre da lei em Israel, e que governava a nação junto com os seus companheiros de Sinédrio. Então Nicodemos, ele era visto, meus irmãos, como um homem de muito prestígio, um homem religioso, um homem importante naqueles dias. As pessoas
que observavam Nicodemos e aqueles que faziam parte do seu grupo tinham certeza que Nicodemos era salvo. Quem olhava Nicodemos assim, quem olhava os fariseus, eles tinham certeza que os fariseus eram salvos. Então quem olhava para a vida desse homem aqui, Nicodemos, dizia assim: se ele não for salvo, ninguém é. Se esse homem não tem a vida eterna, ninguém tem. Se esse homem não conhece o reino de Deus, ninguém conhece. Era essa reputação que os fariseus gozavam do povo. O povo olhava para eles e os via desta forma. Mas apesar disso, apesar da religiosidade dele, apesar da sua seriedade com os rituais religiosos que ele cria, apesar da sua moralidade, os fariseus eram conhecidos, irmãos, como homens morais, como homens que na prática eles eram zelosos, eles não se envolviam em escândalos, sua reputação não era manchada por escândalos, ainda que eles fossem hipócritas, Jesus disse, ainda que eles fizessem tudo isso de fora para dentro, apenas no exterior, perdão, não de dentro para fora, apenas no exterior. Eles eram homens conhecidos assim, por sua reputação. E o povo, aqueles que observavam eles, olhavam para eles e diziam que eles eram salvos, que eles eram o modelo que eles deviam seguir se quisessem ser salvos. Mas apesar de tudo isso, apesar da sua religiosidade, apesar da sua prática, da sua moralidade, esse homem estava em crise. Esse homem estava confuso. Essa passagem aqui vai nos ensinar que a salvação não é resultado de uma prática religiosa. Essa passagem vai nos ensinar que a salvação não resulta de um compromisso religioso feito por uma pessoa. Por mais profundo que esse compromisso religioso seja. Se tinha um homem que tinha um compromisso religioso profundo, esse homem era Nicodemos. E essa passagem vai nos ensinar que por mais profundo que seja esse compromisso que alguém assuma para si mesmo, isso não garante sua salvação. Esse homem tinha perguntas. Esse homem estava inseguro no seu coração. Esse homem não tinha certeza. Esse homem estava, de fato, cheio de dúvidas. E ele vai falar com Jesus. Ele se refere a Jesus como mestre. Ele diz: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É o que ele diz no versículo 2. Eu sei que o Senhor é vindo da parte de Deus. Aliás, ele usa aqui o pronome, a primeira pessoa do plural. Ele diz: nós sabemos. É como se ele e o grupo do qual ele fazia parte, o grupo dos fariseus, o sinédrio, estivessem observando Jesus e chegaram a uma conclusão a respeito de Jesus. Nós temos te observado, nós avaliamos você, e nós chegamos à conclusão que você veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que você faz se Deus não for com ele. Há até uma certa arrogância aqui na palavra dele, não é? Por estar dizendo assim: nós temos te avaliado, eu avaliei você junto com o meu grupo, e cheguei à conclusão de que você veio da parte de Deus, porque essas coisas que você faz são coisas incomuns. Você não é um charlatão, haviam charlatães naqueles dias. Você não é um charlatão, você não é um enganador, isso que nós estamos vendo em você de fato é real. Você faz sinais que comprovam que você veio da parte de Deus. E ele vai conversar com Jesus, porque ele estava observando e concluiu isso a respeito da vida de Jesus. Mas Jesus responde para ele, de uma forma já a confrontá-lo, de uma forma a já mostrar para ele. Na verdade, Jesus estava amando ele. Parece que Jesus aqui está apenas sendo duro com ele. Jesus está sendo duro com ele. Jesus está confrontando ele. Jesus está dizendo palavras aqui que são verdadeiras espadas que invadem o coração daquele homem. Mas isso tudo é dito por amor. O livro de Apocalipse, quando descreve o Senhor Jesus, diz que ele tem uma espada afiada na sua boca. É assim o nosso Senhor. E ele fala com Nicodemos aqui de uma forma firme, mas porque ele quer, na verdade,
levar Nicodemos a conhecer quem é ele mesmo, quem é o próprio Senhor Jesus. E Jesus então responde para ele no versículo 3, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Você me observou, né? Você tem visto os milagres que eu tenho feito, né? Você está dizendo que você me avaliou. Junto com o seu grupo lá, você fez uma avaliação sobre o que eu tenho feito aqui. E você chegou à conclusão que eu vim da parte de Deus. Então você viu algo em mim. Só que o que você viu em mim é o que qualquer pessoa pode ver. O que você viu em mim são os sinais que eu faço. E o fato de você ter visto os sinais que eu faço, você não viu o reino de Deus. Por isso que Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Você não é nascido de novo, Nicodemos. Você não tem um novo nascimento. Você é religioso, você pratica a sua religião, você é fiel à sua religião, você é perfeito naquilo que você faz, você goza de uma reputação diante do seu povo, você é tido como alguém respeitável perante o seu povo, mas você não viu o reino de Deus. Só porque você me avaliou, só porque você viu os milagres que eu faço, você está achando que você viu alguma coisa? Você não viu nada. Você não viu o reino de Deus porque você não é transformado. Você não é nascido de novo. Você não é salvo. Então quem não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que Jesus usa o verbo que ele usou para avaliar Jesus. Ele viu Jesus. Ele observou Jesus. E Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não viu o reino de Deus. Você viu os milagres que eu faço. Você está apenas vendo as coisas que eu faço, mas não está vendo o reino de Deus, porque para ver o reino de Deus, você precisa ser nascido de novo. Aí Nicodemos vai responder para ele, como pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? E nascer de novo é o que Nicodemos diz no versículo 4. Nicodemos aqui, irmãos, ele não está aqui. Alguém pode... Puxa, Nicodemos ele era falto de inteligência mesmo, né? Ele estava achando que Jesus estava falando de nascer de novo literalmente. Aí ele fala, como é que alguém pode diminuir, voltar a ser um bebê e entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer outra vez? É óbvio que ele não está dizendo isso. Ele não era alguém que não compreendeu a figura de linguagem que Jesus estava usando, a comparação que Jesus estava fazendo, não era assim. Quando ele diz, pode porventura alguém voltar ao ventre materno e nascer outra vez, o que ele está dizendo aqui é o que o Senhor está dizendo de ser transformado, nascer de novo, é uma coisa impossível. Não dá para voltar no tempo. Não dá para diminuir, voltar ao ventre materno e nascer de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque esta expressão nascer de novo nem era conhecida de Nicodemos. Ele nem sabia o que era isso. Jesus foi o primeiro a usar. Em Israel, essa expressão não era conhecida, nascer de novo. Ser transformado. Em Israel, ser salvo era nascer como um judeu descendente de Abraão e praticar a lei de Moisés. Era algo natural, você precisa nascer como filho de Abraão, você tem que ser descendente da linhagem de Abraão e você tem que praticar a lei de Moisés. Assim você entra no reino de Deus. Aí Jesus usa uma expressão que significa uma vida transformada. Ele diz, mas como isso pode acontecer? Eu nem sei o que significa, eu nem sei direito o que é isso. Como é que pode? É como voltar para o ventre materno e nascer outra vez? Nicodemos, ele entende que isso significa um recomeço, uma nova vida, mas ele entende também que isso é impossível. Então ele responde para Jesus dizendo que não dava, que isso não dá para acontecer. Por isso que ele fala com Jesus desta maneira aqui, dizendo, como que posso voltar no tempo, voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus continua, de novo Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebe que Jesus faz uma pequena mudança aqui? Ele disse na primeira vez, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E agora ele diz,
em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele está dizendo que Nicodemos não somente não viu o reino de Deus, como está fora dele. Apesar da sua religiosidade, apesar da firmeza que ele tinha, da convicção que ele tinha, de quão meticuloso ele era na sua prática religiosa, ele não havia visto e estava do lado de fora do reino de Deus. Você não pertence ao reino de Deus. Você não está nele. E do jeito que você é, com a sua prática religiosa, você nem vai conseguir entrar. Você vai continuar fora dele. E não fique admirado de eu dizer para você que é necessário nascer de novo, Jesus vai dizer. Não se espante disso. É necessário acontecer algo que você não pode fazer. E toda a sua vida religiosa é o que você está fazendo por você mesmo, Nicodemos. Todo o seu empenho, toda a sua dedicação é o que você está tentando fazer por você mesmo. E com isso você não vai conseguir ver o reino de Deus e nem entrar. Você está fora dele. E Jesus percebe que Nicodemos está ficando admirado. Jesus continua dizendo no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vê o que Jesus está dizendo? Você é descendente de Abraão fisicamente. Você é um descendente carnal. Então você é carnal. O que é nascido da carne é carne. Seu pai, Nicodemos, era um pecador. Você nasceu um pecador. Ainda que você tenha nascido na linhagem de Abraão, ainda que você seja da nação de Israel, você é um pecador. O que é nascido da carne é carne. Pecadores geram pecadores. A natureza dos seus pais é a sua natureza. Seus pais tinham uma natureza pecaminosa, você tem uma natureza pecaminosa. Seu nascimento numa família em Israel não garante nada para você. O que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que você precisa é de uma transformação espiritual. E não te admires de eu dizer isso para você. É interessante, irmãos, porque Nicodemos era um mestre em Israel, ele conhecia o Antigo Testamento. Mas o problema deles era um conhecimento intelectual do Antigo Testamento. Conhecer a Bíblia intelectualmente, irmãos, não salva ninguém. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Eu ouso dizer que tem muita gente que conhece a Bíblia muito mais do que nós e vai para o inferno. Porque é um conhecimento intelectual. Ele não foi transformado pela Escritura, ele não interpreta a Escritura da forma como Deus quer que ele interprete, porque ele nem conhece a Deus para receber de Deus a verdadeira interpretação. Ele vai para o inferno. Conhece línguas originais. Alguém disse que tem gente que lê o hebraico, irmãos, lê a Bíblia em hebraico melhor do que nós lemos a nossa em português. Lê o Novo Testamento em grego melhor do que nós lemos o nosso Novo Testamento em português. E vai para o inferno. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, você é um mestre em Israel. E sabe o que dizia o Antigo Testamento? Em Ezequiel 36 diz que Deus ia fazer do seu povo um povo puro, porque ele ia purificar esse povo pela água. E ele poria o seu espírito no coração deste povo. Então seria um nascimento da água e do espírito. É um nascimento espiritual. A água aqui não é batismo, irmãos, não é a água do batismo. Aqui é a própria palavra de Deus que é comparada no próprio Evangelho de João, que a palavra de Deus é comparada como uma água. No capítulo 15, Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Efésios capítulo 5, versículo 26, vai dizer que Jesus tem purificado, tem santificado a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Então, água aqui é um dos instrumentos que Jesus usa para comparar a transformação espiritual que ele causa no seu povo por meio do ensino da sua palavra. Então, quem não nascer da água e do Espírito é como dizer, quem não nascer da palavra e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Pedro vai dizer que nós fomos salvos, regenerados pela palavra da verdade. Então ele está dizendo isso para Nicodemos, você deveria conhecer isso, porque Ezequiel ensina isso.
Um dos grandes profetas de Israel, que você estuda, que você ensina, Nicodemos, ensina isso, mas você não enxergou, não é? Você não enxergou porque você não é transformado, você não é nascido de novo. Apesar de toda a sua religiosidade, Jesus está dizendo para Nicodemos que o novo nascimento significa uma pessoa transformada pelo poder de Deus. E quem é nascido da carne é carne e não pode ser transformado por sua prática religiosa. Nascido de novo são pessoas que passaram por uma transformação tão grande, meus irmãos, que Jesus compara aqui como um novo nascimento. É como se nascesse de novo. É como se aquela pessoa que veio agora após essa transformação é tão nova, mas tão nova, que nem ela mesma conhece. E as pessoas que a rodeiam não a conhecem. Elas estão aprendendo a conhecer essa pessoa. E Jesus chama isso de um novo nascimento. Quem é salvo? Salvo porque vai a uma igreja? Salvo porque assumiu um compromisso com uma igreja de ser frequente? Salvo porque resolveu obedecer os ensinos daquela determinada igreja meticulosamente? Salvo, meus irmãos, é uma pessoa que nasceu de novo, é uma nova criatura. Jesus estava dizendo para Nicodemos aqui que era um nascimento, aliás, essa expressão, nascido de novo, poderia muito bem ser traduzida nascido do alto. Algo que vem de cima, que não é produzido aqui, que não é feito pela nossa força, que não é feito pela nossa prática religiosa, que não é feito pela nossa frequência na igreja, que não é feito pela nossa prática religiosa na nossa casa, seja lá onde for. É algo que vem do alto, não vem daqui, não sai daqui. Essas pessoas que foram transformadas por Deus tiveram algo operado pelo próprio Deus. Por isso que a expressão pode ser nascido do alto, vem de cima. Então, elas não são pessoas que assumiram um compromisso religioso. Elas não são pessoas que estão seguindo fielmente os ensinos de uma religião. Meus irmãos, elas não são pessoas que estão se esforçando para cumprir as exigências morais de uma religião, para com isso tentar garantir a sua própria salvação. Pessoas nascidas de novo não são como você, Nicodemos, é o que Jesus está dizendo. Pessoas nascidas de novo não se parecem com você, Nicodemos. Fico imaginando Nicodemos ouvindo isso, irmãos. Todo o povo olhava para ele e achava que ele era salvo. Todo o povo olhava para ele e falava, se esse homem não vai para o céu, eu não sei quem vai. E aí chega o Senhor Jesus dizendo que ele não viu e não pode entrar no reino dos céus. Não pode entrar no reino de Deus. Está fora do reino de Deus. E Jesus diz mais, e aqueles que são salvos não são como você. Você está do lado de fora. Você não pertence ao reino de Deus. E aí Nicodemos, então, Senhor, então como eu faço para entrar? Como que eu vou fazer? Essa é a pergunta de Nicodemos aqui, no versículo 9. Como pode suceder isto? Como pode alguém nascer de novo então? Como pode ser isso? Como pode alguém operar o novo nascimento? Como que alguém pode fazer isso? Meus irmãos, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa sobre o que as pessoas pensam sobre nascer de novo. Nós devemos lembrar que o contexto da cultura norte-americana é um contexto cristão, não é? É um contexto evangélico, por assim dizer. A história daquela nação é uma história evangélica. Por isso a pesquisa ela tem um tom bastante interessante, né? Então a pesquisa perguntava às pessoas se elas achavam que elas eram nascidas de novo. Você é nascido de novo? Só que para isso precisa definir o que é um nascido de novo. O que é nascer de novo? Então a pesquisa definia que uma pessoa nascida de novo, ela tinha um compromisso pessoal com Jesus Cristo, um compromisso que ela considerava importante para ela. E para ser incluído no grupo dos nascidos de novo, a pessoa tinha que fazer a seguinte afirmação:
Tenho um compromisso pessoal com Jesus. Esse compromisso é importante para mim e creio que eu irei para o céu quando eu morrer, porque eu confessei meus pecados e aceitei Jesus como meu Salvador. Era essa a pergunta que a pesquisa fazia. Tenho um compromisso pessoal com Jesus. Esse compromisso é importante para mim e creio que eu irei para o céu quando eu morrer, porque eu confessei os meus pecados e aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Só que a pesquisa descobriu também, irmãos, que as mesmas pessoas que faziam essa afirmação, afirmavam que eram nascidas de novo, tinham um modo de viver como o das pessoas que não afirmaram que tinham compromisso com Jesus. Viviam como as pessoas que não tinham assumido um compromisso pessoal com Jesus, que não tinham confessado os seus pecados, que não tinham aceitado Jesus como seu Salvador. O modo de viver dessas pessoas que haviam afirmado que eram nascidas de novo era absolutamente parecido com os das outras pessoas. Aí essa pesquisa foi frustrante. 26% das pessoas que afirmaram que eram nascidas de novo não viam qualquer problema em fazer sexo antes do casamento. Para elas não tinha problema nenhum, mas elas afirmavam que eram nascidas de novo, que haviam aceitado Jesus como seu Salvador, que haviam confessado os seus pecados e que haviam assumido um compromisso pessoal com o Senhor Jesus. Outras tantas não viam problema nenhum no divórcio, e que o divórcio é sim uma saída talvez para um casamento em crise. Em resumo, essas pessoas que diziam que eram nascidas de novo, tinham seu modo de viver nada transformado. Não tinha transformação nenhuma. Mas afirmavam que eram nascidas de novo. E isso até motivou, irmãos, que fosse escrito um livro sobre isso. E o nome do livro é este: O Escândalo da Consciência Evangélica. Por que os cristãos vivem como o resto do mundo? O autor escreveu esse livro. Isso está, irmãos, relatado no livro do Don Carson, O Deus Presente, na página 173 e 174. Ele conta isso. Ele escreveu um livro, O Escândalo da Consciência Evangélica. Por que os cristãos vivem como o resto do mundo? Quando Jesus comparou aqui, meus irmãos, uma pessoa nascida de novo com o vento, Jesus estava ensinando Nicodemos sobre o que é o novo nascimento. Veja que Jesus faz essa comparação no versículo 8. Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando Jesus compara aqui o novo nascimento com o vento, Jesus está dizendo para Nicodemos que uma pessoa transformada, ela demonstra essa transformação, assim como o vento que você não pode ver, mas ele demonstra que ele está presente. Você não vê o vento. E naqueles dias, com conhecimento bem diferente do que nós temos hoje a respeito do clima, a respeito das mudanças climáticas, da geografia, da física. Obviamente eles tinham menos conhecimento ainda a respeito do vento do que nós temos hoje. Mas Jesus diz para ele: o vento, você não sabe de onde ele vem, mas você ouve a sua voz. Você percebe os efeitos dele, o vento faz barulho. Sabe o que eu lembrei, irmãos? A gente mora lá no prédio lá, e a gente mora lá, eu moro no 10º andar, o Ludiero e a Dani moram no 8º, lá venta bastante, né, Ludiero? Acho que no nosso lado lá talvez vente mais do que no de vocês lá, eu presumo, né? E uma vez nós viajamos, irmãos, fomos lá para Uberlândia, e aí na estrada nós passamos por aquela cidade chamada Porto Ferreira. E lá em Porto Ferreira, irmãos, é um paraíso para as irmãs. As mulheres chegam lá em Porto Ferreira, irmãos, é tanta loja de decoração de casa que é uma beleza. É vaso, é coisa de ferro, é tanta coisa. Aí nós chegamos lá, vocês nem imaginam a Patrícia lá naquele lugar. Aí nós dormimos lá na ida,
E aí passamos a noite lá. De manhã ela já acordou antes de nós. Quando nós acordamos, ela não estava no quarto. Ela já tinha ido sondar o que ela ia querer. E aí a gente foi lá para Uberlândia e na volta ela falou, quero parar em Porto Ferreira. Eu falei, eu já sei que você quer parar em Porto Ferreira. Irmãos, e a gente com o nosso carrinho, paliozinho, lotado, cheio de mala, cheio de coisa. E aí lá vai a Patrícia olhar as coisas em Porto Ferreira. Eu falei, meu Deus, o que ela vai querer levar? Eu falei para o Natan, vamos ter que dar um jeito de colocar as coisas aqui dentro. O carro já estava lotado, irmãos. Nós trouxemos um abajur que era maior que eu, dessa altura. Trouxemos 3 vasos, era porcelana, aquilo eu não sei. Oi? É uma louça que eles produzem lá em Porto Ferreira. 3 vasos daquele. Trouxemos uns outros objetos de louça também. E a mulher foi embrulhando aquilo no jornal. Eu falei, eu tenho que colocar isso no carro, isso tem que chegar inteiro lá em casa. E aí encaixamos lá dentro do carro, conseguimos colocar tudo dentro do carro e chegamos. E aí aquilo foi para a decoração da casa. Agora, só que lá em casa venta. A gente ouve a voz do vento. A gente sente os efeitos do vento. Irmãos, e aqueles vasos sentiram como nunca os efeitos do vento lá em casa. Dos 3, só tem um lá e está remendado. Já foi 2. Porque o vento balançou a cortina foi, tocou naqueles vasos, como eles eram leves, eles caíram, espatifou tudo no chão. E eu falei, poxa, tanto trabalho para trazer isso inteiro para casa, naquele palhozinho apertado. Chegou aqui, o vento deu conta deles. Assim é o vento, ele demonstra seus efeitos. Você não o vê, mas você sabe que ele está ali. Você percebe ele. Sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui? O nascido de novo revela que ele é nascido de novo. Você não entende muito bem como isso aconteceu. Você não entende muito. Irmãos, eu não sei direito como aconteceu minha conversão. Se você perguntar para mim que dia que eu me converti, eu confesso que eu não sei. Eu não sei direito quando eu me converti. Tem gente que sabe o dia que se converteu, né? Ele lembra bem o dia que ele se converteu. Eu não sei. Eu sei que eu comecei a entender o Evangelho com 7 anos de idade, quando minha mãe se converteu. Eu comecei já a ter percepção do Evangelho. Eu comecei a ter um entendimento do que agradava a Deus, do que não agradava. Eu comecei a sentir tristeza quando eu pecava. Eu sabia que tinha pecado contra o meu Deus, mas eu não sabia exatamente quando isso aconteceu. E eu fui ser batizado, irmãos, com 19 anos de idade. Então eu não sei exatamente como aconteceu, mas uma coisa eu sabia, eu estava percebendo os efeitos do Espírito Santo em mim. Os efeitos estavam se apresentando em mim. Eu não sei de onde veio, não sei quando começou, mas eles estavam ali. Isso é um salvo. Você percebe algo nele que não é dele, que é do Espírito Santo. Ele é nascido de novo. Não é o esforço dele, não é a religiosidade dele, não é o empenho dele, é algo que não é dele, é do alto, é nascido de novo. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, sabe quem vai entrar no reino dos céus? Aquelas pessoas nas quais nós percebemos os efeitos da salvação. É perceptível. Dá para perceber, dá para experimentar, assim como o vento, que quando ele chega, cheguei, eu estou aqui. Nós percebemos ele. Jesus está dizendo aqui que a pessoa que vai entrar no reino dos céus, meus irmãos, é transformada por um milagre. Milagre do novo nascimento. Ainda que não saibamos exatamente como foi que isso aconteceu, como isso foi operado nela, nós podemos perceber claramente seus efeitos. Uma pessoa nascida de novo possui algo em sua vida, irmãos, que não é da sua natureza. Não é resultado do seu nascimento carnal. O que é nascido de carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a pessoa que vai entrar no reino dos céus possui evidências do poder do Evangelho na sua vida. Ela não é nascida de novo porque resolveu se filiar a uma igreja e seguir corretamente os ensinos daquela igreja, ainda que o salvo queira fazer isso. Mas não é isso que é o novo nascimento. Muitos podem fazer isso, irmãos. Muitas pessoas podem fazer isso e necessariamente não serem transformadas pelo poder do Evangelho. A pessoa nascida de novo foi de fato transformada e há evidências na sua vida de que isso aconteceu. Nicodemos
entendeu o que Jesus estava dizendo. Senhor, então como pode alguém fazer isso na sua própria vida? Como pode alguém operar essa transformação em si mesmo? Como pode alguém nascer de novo? E Jesus vai dizer para Nicodemos: ninguém pode. Ninguém pode. Nenhum ser humano pode mudar a sua vida de maneira que ele consiga entrar no reino de Deus. Nenhum ser humano. Você não pode fazer nada por você mesmo, Nicodemos. Você viu meus sinais, mas você não viu nada do meu reino. Sua prática religiosa nem mesmo pode colocar você perto do meu reino. Você não está perto do meu reino. E nem vai entrar nele por sua prática religiosa. Jesus vai então mostrar para Nicodemos, irmãos, de onde vem este novo nascimento. De onde ele vem? Veja o versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Sabe de onde vem este novo nascimento? Este novo nascimento vem do céu. Este novo nascimento vem através de mim, porque eu desci do céu. Eu vim de cima. Esse novo nascimento só pode ser operado por alguém que veio do alto. É o nascimento de cima. Só pode ser realizado por alguém que veio. Por isso que Jesus fala: se eu estou falando de coisas terrenas, você não crê? O que você vai fazer se eu falar das coisas celestiais? As coisas que são do céu, não das coisas que são da terra. O novo nascimento só pode ser realizado por mim, Nicodemos. É o que Jesus está dizendo. Só pode ser realizado por mim. Você tem que crer em mim. Não é sua religiosidade, é sua fé. Você tem que crer em mim. Jesus explica isso para Nicodemos, irmãos, lembrando de uma passagem do Antigo Testamento. Jesus diz no versículo 14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus explica esse novo nascimento para Nicodemos usando essa passagem que Nicodemos conhecia. Uma passagem que está lá em Números capítulo 21. Quando o povo de Israel se revoltou contra Moisés, se revoltou contra Deus e contra Moisés. E eles começaram a dizer para Moisés: você nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto aqui, sem pão e sem água, porque nós estamos cheios já, enfastiado deste pão vil. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós estamos enjoados desse maná que Deus está nos dando. A gente não aguenta mais comer esse maná. Nós vamos morrer de fome aqui, porque nós não temos pão e não temos água. Você nos trouxe aqui para morrer de fome aqui? Para morrer de sede aqui? Não era melhor ter ficado no Egito? Aí o texto diz, irmãos, que Deus ficou irado com o povo. E Deus enviou serpentes que mordiam o povo. E muita gente estava morrendo no meio do povo de Israel pelas mordeduras das serpentes. E aí o povo se arrependeu. E o povo chegou para Moisés e disse assim: nós estamos arrependidos. Ora a Deus e pede que Ele nos livre das serpentes. E aí você lembra da passagem? O Senhor mandou Moisés fazer uma serpente e colocar essa serpente sobre uma haste e levantar. E todo aquele que era mordido pelas serpentes, que olhava para aquela serpente de bronze que Moisés havia feito, ele não morria. Ele escapava da morte. Só por olhar para aquela serpente que Moisés havia feito. E Jesus diz: aquela serpente sou eu. Eu vou ser levantado da terra. E todo aquele que olhar para mim vai ter a vida eterna. Aí você fica imaginando Nicodemos: Senhor, eu estou fazendo tanto esforço. Estou colocando tanto empenho na minha religiosidade. O Senhor está dizendo que é só olhar para o Senhor. O Senhor está dizendo que é só para olhar para o Senhor na cruz. Eu vou ser levantado na cruz. Quem olhar para mim vai ter a vida eterna, vai entrar no meu reino. Não é possível que seja só isso. Não, é tudo isso. É fé.
fé em Jesus, a fé em Cristo, a fé que transforma, a fé que tem evidências de um novo nascimento, a fé que não veio do homem, não vem de obras para que ninguém se glorie, vem de Deus, é um dom de Deus, vem do alto, veio do Pai das luzes, vem por meio de Jesus Cristo. Esta fé é a fé que salva. Então Jesus aplica aquela passagem de Moisés para ele mesmo. Ele seria levantado na cruz, e quem olhasse para ele com a fé nele, a fé no que ele estava fazendo naquela cruz, nasceria de novo, seria salvo. Olhar para Jesus com a fé no que ele estava fazendo naquela cruz. Esse é o nascido de novo, porque todo o que nele crê tem a vida eterna, o que ele diz no versículo 15. Para que todo o que nele crê, todo aquele que crer naquele que for levantado no madeiro, levantado na cruz, tem a vida eterna. Jesus está ensinando aqui que a salvação é pela fé, a fé nele mesmo. Essa passagem, na verdade, irmãos, explica para nós, ensina para nós, que a salvação se dá exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A salvação se dá exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. É isso que o restante da passagem vai dizer. Nós somos salvos não porque temos uma boa religião. Nós somos salvos, irmãos, porque nós estamos crendo no Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos porque estamos seguindo corretamente uma religiosidade, estamos seguindo corretamente regras religiosas. Nós não somos salvos porque temos uma vida moralmente correta. Nós somos salvos porque confiamos no que Jesus fez naquela cruz. Somos salvos porque colocamos a nossa fé nele. E o que a fé faz? O que significa a fé em Jesus? Quais são os resultados da fé na vida de uma pessoa? A fé, meus irmãos, livra a pessoa do perecimento eterno. Veja o que diz o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e esse versículo afirma aqui que crer em Jesus, aquele que crê em Jesus, está livre do perecimento eterno. Não perecer, irmão, significa não ser destruído, não ser corrompido eternamente, significa não ser perdido. Mas o significado que eu mais gosto dessa palavra perecer aqui, e obviamente está no negativo aqui, não pereça, significa não estar na miséria eterna. Você sabe o que é o inferno, irmãos? O inferno é uma realidade muito triste. O inferno não é um mito. O Senhor Jesus é o personagem bíblico que mais falou sobre a realidade do inferno. O inferno não é uma ideia, o inferno não é uma filosofia, o inferno é uma realidade, e é uma realidade muito triste. Ele será uma situação de miséria eterna. É uma triste forma de viver, irmãos. É isso que é o inferno. O inferno é uma triste forma de viver, é um perecimento eterno. E aqui o versículo fala de não perecer em contraste com a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perecer significa um perecimento eterno, assim como a vida é uma vida eterna. Isso significa, irmãos, que há um perecimento eterno. Há uma miséria eterna. E por que será uma miséria eterna? Será uma miséria eterna porque não tem a presença de Deus. O que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus. É a ausência do relacionamento com Deus. Onde Deus não está, há miséria. E como Deus não vai estar no inferno eternamente, haverá uma miséria, um lamento, uma tristeza eterna. Deus não estará no inferno, irmãos, porque o inferno será o lugar de pecadores não arrependidos. Deus não habita no meio do pecado. Ele não pode olhar para o pecado. E Deus não estará lá, por isso que lá será uma miséria. E por que Ele não estará lá? Ele não estará lá porque lá será a habitação eterna de pecadores não arrependidos. Lá será a manifestação, a exacerbação total do pecado. E Deus não pode habitar onde há o pecado.
Deus criou um lugar então, irmãos, um modo de vida, onde será colocados os pecadores não arrependidos. E o que é a salvação? A salvação é ter Deus perto. É ter relacionamento pessoal com Deus, conhecer a Deus. João capítulo 17, versículo 3, Jesus define a salvação. O que é a salvação? O que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que te conheçam a Deus, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecimento de Deus. E o que é conhecimento na Bíblia? Conhecimento na Bíblia é relacionamento com Deus, relacionamento pessoal com Deus. Então ter a vida eterna, ser salvo, é conhecer a Deus, mas é também ser conhecido por Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 22, que naquele dia, quando Ele voltar, muitos dirão para Ele: Senhor, em Teu nome nós não expelimos demônios, em Teu nome nós não profetizamos, em Teu nome nós não operamos sinais e maravilhas. E eu direi para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então o que é a salvação? É eu conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Isto é a vida eterna. Então o inferno, irmãos, será a mais alta expressão da ausência de Deus. Pessoas que não o conheceram, que não se arrependeram, e pessoas que não são conhecidas por Ele. Eu diria, irmãos, que Deus vai estar no inferno de uma certa maneira. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá em ira eterna contra os não arrependidos. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, quando fala do céu, da maravilha da Nova Jerusalém, da cidade celestial, o versículo 14 vai dizer que lá estarão aqueles que foram purificados, lavados no sangue de Jesus Cristo. E o versículo 15 vai dizer: fora estarão os cães, os feiticeiros, os assassinos, os impuros e todo aquele que ama e pratica mentira. Estes estarão fora, para o lugar do perecimento eterno. Porém, aquele que colocou a sua fé em Jesus Cristo, ele está livre do perecimento eterno. Ele está livre da condenação eterna, porque ele sabe que Jesus na cruz sofreu o perecimento no lugar dele. Ele sabe que na cruz Jesus pereceu no lugar dele. Ele olhou para a cruz, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, Jesus foi levantado na cruz. Ele olhou para a cruz, e o que ele viu na cruz? Não é só olhar, irmãos. O que você viu na cruz? Como eu gosto daquele hino, eu esqueci o número, acho que é 215. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Vi o quê? Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. O que você vê na cruz? O que você viu na cruz? Sabe o que eu vi na cruz? Meus pecados. Minha culpa ele carregou. Carregou os meus pecados. Ele sofreu o perecimento no meu lugar, e por isso que eu não vou perecer eternamente. Porque Ele já sofreu, já pagou os meus pecados, e eu coloquei a minha fé nisso. Ele carregou na cruz os nossos pecados. Então o que é colocar a fé em Jesus? Qual é o resultado da fé em Jesus? O resultado da fé em Jesus é ser livre do perecimento eterno. Aquele que põe a sua fé em Jesus está livre do perecimento eterno. Meus irmãos, o texto diz mais: aquele que põe a sua fé em Jesus, a pessoa que coloca a sua fé em Jesus, aquele que olha para a cruz em fé, na verdade o texto também diz que ele tem uma vida presente transformada. É isso que o versículo 16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus disse que o novo nascimento é uma vida transformada, como o vento demonstra. Não vemos o vento, mas vemos a transformação dele. Vemos a evidência, os efeitos do vento. E o texto diz aqui que uma pessoa que crê em Jesus, ela crê em Jesus de tal forma que a vida dela é caracterizada por sua fé em Jesus.
é uma transformação presente. O texto aqui não diz uma pessoa que creu em Jesus. Diz uma pessoa que crê em Jesus. Isso faz diferença, pastor? É claro que faz. Há uma diferença aqui. Não é uma pessoa, irmãos, que um dia respondeu a um convite de um pregador. Não é uma pessoa que um dia um pregador pregou uma mensagem para ele e perguntou se ele queria aceitar Jesus. Ele disse que sim. Não é isso. Não é uma pessoa que foi à frente num apelo no final de uma mensagem, dizendo que quem quisesse receber Jesus, que saísse do seu lugar e viesse à frente da igreja para receber Jesus como seu Salvador. E essa pessoa saiu do seu banco, veio na frente, recebeu uma oração e por isso ela diz: eu criei. Eu fui lá na frente o dia que eu fui convidado, recebi uma oração, aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Não, não é isso. O texto está dizendo, é aquele que crê. Mas o que isso significa? A construção verbal aqui, irmãos, do crer, ela caracteriza a pessoa. Não é um evento na vida de uma pessoa. Teve um dia que eu criei. Não, não é isso que o texto diz. A construção verbal aqui significa, um dia eu criei. E continuei crendo por todos os dias da minha vida. E quem olha para a minha vida agora, vê que eu creio. Quem observa a minha vida agora, nota que eu sou uma pessoa que crê. Quem olha para a minha vida agora vê, ele é aquele que crê. Já viu como nós nos referimos às pessoas quando elas são caracterizadas por alguma coisa? Imagine que na sua casa, toda semana passa alguém vendendo pão. E aí você está conversando com a sua esposa ou com o seu marido, você quer se referir a essa pessoa, mas você não sabe o nome dela. E aí então o que você diz? Eu estou falando daquele homem que vende pão. O que significa? Que aquele homem é caracterizado por alguém que vende pão. Ele vende pão todo dia. Então ele é caracterizado por ser assim. Por uma pessoa que vende pão. E quando você fala daquele que vende pão, você sabe de quem se está falando. É isso que o texto está dizendo. É aquele que crê. É aquele que é marcado pelo fato da fé dele estar em Cristo Jesus. Ele confia em Jesus. Ele vive para Jesus. Ele crê em Jesus. E as pessoas olham para a vida dele, eu vejo algo na vida dele. Ele crê em Jesus. Ele tem uma vida transformada. Jesus está presente na vida dele. E o que mais que a pessoa vê? Ele tem a vida eterna. O que é a vida eterna? Tempo presente aqui, irmãos. Ele tem a vida eterna a partir de hoje. Porque ele creu hoje. A vida eterna é evidente na vida dele. Veja, irmãos, não é um evento na vida. É um modo de vida. Não é um evento. Não é a resposta sim, como eu disse para um pregador. Não é ir à frente para receber uma oração. Não é ser batizado. Não é dizer eu aceitei Jesus. Aqui é uma vida caracterizada por sua confiança em Jesus. Ele confia continuamente em Jesus. Ele obedece Jesus. Ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Mas ele se arrepende continuamente dos seus pecados. Irmãos, eu ouvi um testemunho muito interessante e engraçado até, de um rapaz que ligava para o pastor e dizia assim: pastor, olha, eu não sei se eu sou crente. O que acontece com a sua vida? Pastor, vai chegando sexta-feira, eu fico com vontade de sair com os meus amigos para beber. E aí eu acabo saindo com os meus amigos e eu bebo a noite inteira, fico até de madrugada com eles. Quando chega no outro dia, a hora que eu acordo, eu estou triste, arrependido, me sinto um lixo. E aí ficou ligando para o pastor diz assim: faz o seguinte, não vai mais para a igreja não. A igreja não é para você não. Vai para a igreja não. Deixa de ir para a igreja. Sai só com os seus amigos só, rapaz. Já que você vai para o inferno mesmo, vai se divertindo. Bebe mesmo, rapaz. Vai com seus amigos, se afunda nisso aí. Aí ele falou: não, pastor, mas eu não estou entendendo. Está entendendo sim, vai, rapaz. Vai para o mundo, lá é seu lugar. Igreja não é para você não. Igreja não é para você não. Vai se divertir, rapaz. Você vai para o inferno mesmo, rapaz. Você vai ficar para quê na igreja? Larga desse negócio aí. Não, pastor, eu não posso fazer isso. Por que você não pode? Não, eu fico muito triste. Ele falou: então você é salvo. Então você tem que ir para a igreja. Então para de beber com seus amigos, larga isso aí, vai para a igreja.
Vai servir a Deus, porque você é salvo, seu lugar é com o povo de Deus. Então o que é o crente? Ele é perfeito? Não, ele se entristece quando ele peca. Ele sofre. Ele não faz pouco caso do pecado, porque ele é alguém que crê. Ele é marcado por ser alguém que crê. A sua fé está em Cristo. Ele não quer trair o seu Salvador. Ele não quer ofender o seu Salvador, mas ele é fraco. Ele peca. O que ele faz? Ele se arrepende, ele se entristece. E o lugar dele é onde? Com o povo de Deus. Porque ele crê. Ele é marcado por ser alguém que crê. E então ele tem que abandonar o pecado. Ser livre do pecado. Porque ele tem o poder para isso. Porque o poder de Deus transforma o presente. Ele crê e tem a vida eterna. Todo aquele que crê. Por isso a Bíblia vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo disse, assim como nós fomos mortos com Jesus, sepultados com Ele pelo batismo, assim andemos em novidade de vida. A fé em Jesus transforma o presente da pessoa, porque ela crê em Jesus. Quero terminar, tenho só alguns minutos aqui, eu tenho tanta coisa para dizer. Mas o que a fé em Jesus faz? A fé em Jesus coloca a pessoa debaixo do perdão de Deus. Veja o que Jesus diz nos versículos 17 e 18. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O texto diz que Jesus não veio para julgar o mundo. Em sua primeira vinda, irmãos, e aqui está se referindo à primeira vinda de Jesus, Jesus não veio trazer julgamento ao mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10, ele falando na casa de Zaqueu, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele vai dizer, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então na primeira vinda, o Senhor Jesus não veio julgar, Ele não veio trazer condenação para o mundo. Haverá um dia em que o Senhor Jesus virá novamente, e quando Ele voltar, Ele virá em julgamento. Ele vai trazer condenação. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8, vai dizer que Jesus virá com os anjos do seu poder, com chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá um dia que Ele virá assim, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus por quê? Porque conhecer a Deus é ser salvo. Aqueles que não conhecem a Deus não são salvos. Rejeitam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai tomar vingança contra todos eles. Mas na primeira vinda não. Na primeira vinda Ele veio trazendo salvação. Sua primeira vinda foi de salvação, trazendo a proposta do perdão de Deus, como Romanos vai dizer no capítulo 3, que Deus propôs na propiciação do sangue de Jesus Cristo a reconciliação. Então Ele veio trazendo a proposta do perdão de Deus. Ele veio demonstrar o amor de Deus. Por isso diz o versículo 16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe por que tal maneira? É porque é o amor pelo mundo. O amor de Deus é tão grande que Ele amou o mundo. O que tem no mundo? O amor de Deus, irmãos, não é como esse amor que nós temos na nossa cultura. Que a gente olha um objeto que atrai a nossa atenção, olha uma pessoa que atrai a nossa... amei. Rapaz olha para a moça, olha e fala, puxa, aquela ali é a Maria facinho, facinho. Que ela é bonita aos seus olhos. Ele é egoísta, ele só pensa em si. Deus não olhou para o mundo e falou, como o mundo é lindo. Olha como o mundo é maravilhoso. Como o mundo de fato está atraindo a minha atenção. Deus não olhou para o mundo, irmãos, e viu coisas nele que atraíssem o seu amor. É por isso que Ele amou de tal maneira. Porque Ele amou... Você não vai se ofender comigo? Ele amou aquilo que não valia nada. Eu e você. Lucas capítulo 14 conta uma parábola que... e é para expressar o amor de Deus.
a graça salvadora de Deus, que um homem preparou uma festa, e quando a festa estava pronta, ele mandou chamar os convidados, e os convidados começaram a se desculpar. Um disse que não podia ir porque tinha comprado uma terra, precisava ver. O outro disse que não podia ir porque tinha comprado uma junta de bois, 5 juntas de boi, precisava experimentar. E o outro disse que não podia ir porque tinha marcado o seu casamento. E aí voltaram e falaram: ninguém quis vir, chamamos os convidados. Aí ele falou: então vá pela rua e chame os coxos, os aleijados, aqueles que estão pelas sarjetas, porque a minha casa não ficará vazia. Traz estes mesmos. Quem são os coxos, os aleijados? Aqueles que estavam pelas beiras das ruas. Quem são, irmãos? Nós somos. Não valemos nada, mas pela graça fomos trazidos no banquete. Fomos trazidos para a festa. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que perdoa pecados. Isso que Jesus diz aqui, Ele não veio para julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso nos lembra dos nossos pecados, isso nos lembra da nossa maldade, isso nos confronta o tempo todo, irmãos, porque Deus, Ele nos faz conscientes de que Ele perdoa pecados. E para eu ter o perdão dEle, o que eu preciso fazer? Reconhecer os meus pecados, confessar os meus pecados. Jesus veio morrer na cruz, Ele é a serpente que foi levantada no deserto, Ele morreu na cruz para carregar os nossos pecados. Por isso é que Ele veio trazer o perdão de Deus, o perdão do Senhor. Por isso todo aquele que nele crê não é julgado, pelo contrário, escapa do julgamento de Deus. E esse julgamento de Deus aqui, irmãos, não é um julgamento em que Deus vai: deixa eu avaliar você, deixa eu avaliar suas obras, deixa eu avaliar o que você tem de bom, em contraste com o que você tem de ruim, avaliar você e ver se você merece entrar no meu reino ou não. Não, esse julgamento aqui, irmãos, ele é de condenação. Não tem chance de escapar. Se você estiver diante desse julgamento, você já está perdido eternamente. Não é um julgamento onde Deus vai avaliar a sua vida para ver se você merece entrar no céu ou não. É um julgamento de condenação. Já está definido o destino eterno. Por isso ele diz: aquele que não crê já está julgado. Ele diz no versículo 36, no final do capítulo: por isso quem crê no Filho do Homem no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não existe, irmãos, uma situação neutra. Ou a pessoa está debaixo da ira de Deus, ou a pessoa está debaixo do perdão de Deus. E Jesus veio para trazer o perdão de Deus. Aquele que nele crê, irmãos, não é julgado, nem vai passar pelo julgamento, porque a sua sentença já foi dada. Porque Jesus carregou seus pecados na cruz, ele foi perdoado, ele foi declarado justo por Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Confiamos nele e por isso, irmãos, fomos perdoados. Entendemos a sua obra na cruz, entendemos o que ele fez na cruz, vimos ali os nossos pecados castigados em Jesus, nos arrependemos e agora estamos perdoados. Aqueles que creem já não serão julgados. Agora, o que uma pessoa precisa fazer então, irmãos, para ser condenada? Se quem crê não é julgado, o que uma pessoa precisa fazer? Nada, irmãos. A pessoa não vai para o inferno por aquilo que ela fez. Ela vai para o inferno por aquilo que ela não fez. E o que ela não fez? Ela não creu em Jesus. Ela não colocou sua fé em Jesus. Ela rejeitou Jesus. E por isso ela já está julgada. E ela pode escapar desse julgamento se ela crer, se ela colocar a sua fé em Jesus. Nós cremos, por isso estamos perdoados pelo Senhor. Não somos mais julgados, escapamos da condenação eterna. Meus irmãos, tenho 2 pontos ainda. Eu gostaria apenas de citá-los para você e refletir alguns minutos ainda. A fé no Senhor Jesus também, ela tem como resultado, irmãos, a transformação do nosso amor.
Veja o que Jesus diz no versículo 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. O texto diz que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem não crê em Jesus ama as trevas, ama as coisas deste mundo, porque as suas obras são más. E ele ama as trevas. Essas pessoas querem se manter escondidas. Elas não querem tratar seus pecados. Elas querem manter seus pecados escondidos. E a ideia de manter escondido aqui, irmãos, é mais do que não contar para ninguém, manter coisas secretas. Não é isso. Envolve isso, é mais do que isso. A pessoa quer viver no mundo porque o mundo não trata o pecado. Então a pessoa prefere viver lá. Ela não ama a luz, porque a luz revela o pecado. A luz mostra quem ela é. E quando ela vem para a luz, suas obras são arguidas, são questionadas, são confrontadas. Ele é chamado ao arrependimento, ele é chamado a abandonar aquelas obras. Então ele foge da luz, sabe por quê? Porque ele ama as coisas das trevas. E amar as trevas, sabe o que é amar as trevas? Mas amar as trevas não é aqueles cultos feios, que criam repúdio em nós, que a gente tem, sabe, que a gente não gosta, a gente acha que coisa feia, que coisa de Satanás. A gente olha para as trevas, a gente ouve o termo trevas, acha que são aquelas coisas, sabe, horripilantes que as pessoas fazem. Sabe o que é amar as trevas? São as ideias do mundo. Amar os conselhos do mundo. Amar a filosofia deste mundo. Isso é amar as trevas. Mas quando alguém crê em Cristo, ele passa a amar outras coisas. Ele faz aquilo que João vai dizer, lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. Ele não ama o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque ele sabe que o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que ama a Deus permanece para sempre. Ele passa a amar Deus agora ele ama outras coisas. Sabe, a pergunta que eu tenho que fazer para mim constantemente é: o que eu amo? O que é o objeto do meu amor? Quais as coisas que você ama? Defina para você as coisas que você ama e você vai determinar a sua maturidade cristã. Você vai reconhecer sua salvação, você vai reconhecer o perdão de Deus pelas coisas que você ama. O que você ama? Porque quem ama a Deus, ele vem para a luz. Ele se aproxima da luz. E é o último ponto. Sabe quem coloca fé no Senhor Jesus Cristo? Isso gera humildade nele. Ele é humilde. Veja o versículo 21. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Mas por que ele quer que elas sejam manifestas? Ele não é como o outro que quer esconder. Ele não é como o outro que quer viver no mundo, porque lá no mundo ninguém questiona o pecado dele. Ninguém argui as suas obras. Mas ele vem, por quê? Porque ele quer que estas obras apareçam. E por que ele quer que elas apareçam? Porque ele sabe que quem fez isso foi quem veio do alto, o Senhor Jesus Cristo, não é ele. Ele sabe que elas são feitas em Deus, então ele quer glorificar a Deus, ele quer exaltar a Deus, então ele se aproxima da luz, ele vem para a luz, ele quer andar com quem anda na luz, ele quer caminhar com os salvos, ele quer ter comunhão com os salvos, ele quer, sabe por quê? Porque ele quer que vejam o que Deus fez na vida dele. Para que Deus receba a glória, para que Deus seja louvado. Ele não se orgulha das suas obras, porque ele sabe que não foi ele que fez. Ele não é como Nicodemos, que estava se esforçando, estava contabilizando tudo aquilo que fazia, e achava que tinha direito de entrar no reino de Deus por aquilo que fazia. E Jesus está ensinando Nicodemos, que não era assim, que tinha que acontecer algo na vida dele, que não era dele, era algo de Deus. Isso é humildade. O salvo é humilde, ele sabe que ele não fez nada na vida dele, que ele não tem mérito nenhum, ele sabe que ele é o que é pela graça de Deus, como o apóstolo Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus, e aquilo que eu sou é Deus que está fazendo em mim. Então ele quer se aproximar da luz. Agora, irmãos, o que é se aproximar da luz? O que é se aproximar da luz? Como que eu sei que eu estou próximo da luz? Como que eu sei se eu estou andando na luz? João gosta dessa comparação luz e trevas, na sua primeira carta ele faz isso também.
Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E o que é andar na luz? Irmãos, é inevitável nós não usarmos a igreja como um parâmetro para eu saber se eu estou andando na luz. Por isso que Deus deu a igreja é a misericórdia de Deus. A igreja é uma dádiva de Deus, meus irmãos. A igreja é uma bênção para a nossa vida. A igreja não é perfeita. Quando as pessoas chegam aqui na igreja, vêm conversar comigo, falam, pastor, eu tenho ouvido a respeito dos ensinos da igreja, tenho gostado, quero ficar aqui. Eu falo, olha, deixa eu alertar você. Não crie expectativas irreais. Nós somos um grupo de pecadores, mas nós somos arrependidos. Nós amamos a Deus. Nós queremos acertar com Deus. Erramos muitas vezes, mas queremos acertar com Deus. Nós não somos perfeitos. Não crie expectativas fora da realidade que você vai se decepcionar. Mas se quiser se juntar conosco, se junte. Sabe por quê, irmãos? A igreja é um meio real que Deus deu para eu e você nos avaliarmos e saber se estamos andando na luz. Se estamos nos aproximando da luz. A igreja está para o crente hoje como aquela árvore no jardim estava para Adão. Como Adão sabia se ele tinha comunhão com Deus. Como Adão sabia se ele estava bem com Deus. Quando ele olhava para aquela árvore. Naquela árvore eu não posso comer. E se eu não comer, eu estou bem com Deus. Se eu comer, eu estou mal com Deus. Como que você sabe se você está andando na luz? Olha a misericórdia de Deus. Deus não é confuso. Ele não é confuso conosco. Ele nos deu a igreja para eu avaliar se eu estou andando na luz. Eu meço o meu relacionamento com Deus pelo relacionamento com meus irmãos. Você vai tomar ceia agora. O que isso significa? Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos. Estou andando na luz. Minha vida está aqui inserida com os irmãos, a sua vida está aqui inserida com os irmãos. O que acontece quando alguém se afasta de nós? Para onde ele foi? Segundo o texto, irmãos, para onde ele foi? Ele foi para as trevas. Nós temos que chorar, temos que nos preocupar, temos que orar por ele, temos que falar com ele, porque o prejuízo é dele. O prejuízo é dele. Não somos perfeitos, mas estamos andando na luz. É a forma de nós medirmos o nosso relacionamento com Deus. Então nós queremos cada vez mais estarmos na luz, porque as nossas obras são feitas em Deus, para que Ele receba a glória. Você concorda com isso? Vamos orar? Vamos.